Bem-vindas! Bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais um ciclo de lives esse mês de Outubro Rosa, lidando biblicamente com as emoções. Esse seria então o nosso tema para esse mês. E no quadro Florescendo no Dia a Dia, esse quadro apresentado por mim, Gisele Lourenço, nas segundas-feiras, vamos falar sobre emoções destrutivas, começando hoje com a emoção destrutiva chamada sentimento de posse. Amanhã, no quadro de entrevistados convidados, a Larissa Ferraro vai estar conosco e ela vai tratar o assunto lidando biblicamente com aconselhando mulheres vítimas de abuso. Na outra semana, a Celina vai estar conosco, Celina Moreira, e ela vai tratar o assunto lidando biblicamente com o passado. A Cíntia Richter vai voltar, ela vai estar conosco em dois momentos, ela vai tratar emoções lidando bicamente com emoções parte 1 e parte 2. Eu espero então que você possa ser abençoada e estar conosco. A live com a Larissa Ferraro já está gravada, então já posso dizer que foi muito boa, muito edificante, e ela vai estar no feed amanhã. Então fique no aguardo e espero que você possa então ser abençoado. Então o assunto da noite que vamos tratar hoje o tema que eu estou tratando é sentimentos de posse. Iremos tratar no mínimo 3 emoções destrutivas e a emoção de hoje seria então o sentimento de posse. Então, conforme o nosso dicionário Aurélio define, a palavra posse significaria o quê? Propriedade, estado de coisa que está sendo possuída por alguém ou que essa pessoa guarda consigo, condição da pessoa que está nesse estado, nesse mesmo estado. Fato ou situação de possuir ou reter alguma coisa, a ação ou efeito de se apossar de algo. Mas será que nós realmente possuímos algo? Nós detemos o poder? Nós podemos dizer que algo nos pertence? É o que nós vamos saber na live de hoje. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que os nossos olhos alcançam, tudo que vemos foi feito por Deus e desde o início Ele colocou homem e mulher no Jardim do Éden para serem bons mordomos. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Vamos abrir nossas Bíblias agora para Mateus, o Evangelho Mateus 25, do 14 ao 30. Peço a você que abra sua Bíblia para Mateus, capítulo 25, versos do 14 ao 30. O primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2. Veja a diferença de proporção. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. 5, 2 e 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Então, ao que teria capacidade de ganhar 5, ganhou 5. Ao que tinha capacidade de ganhar 2, ganhou 2. E ao que tinha capacidade de ganhar 1, ganhou 1. Em seguida, esse servo então partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos então voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, lembra? Trouxe então mais 5. Então o que tinha recebido 5, trouxe de volta mais 5. Ele multiplicou o dobro. O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, o que tinha recebido 5, multiplicou o dobro, igualmente o que tinha ganhado 2.
Trouxe também 2. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem um talento dele e entreguem ao que tem 10, porque a quem tem será dado e terá em grande abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Pai amado, por favor, eu peço que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar nessa noite a Tua vontade, os ensinamentos concernentes o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, faça o que eu não consigo fazer, abençoe nas limitações, Senhor, transformando mal entendidos, e que a comunicação da Tua palavra possa ocorrer livremente apesar de nós. Em nós, apesar também de nós e além de nós, que o Senhor possa nos usar apesar de pecadores que somos. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Nessa parábola vemos que alguém detinha posse de algo. Nessa história, um senhor tinha talentos e ele decidiu confiar esses talentos à administração de alguns servos. E estes servos tinham a obrigação de administrar bem esses talentos. Esse senhor então saiu da presença deles, deixou-os administrando. Mas um dia ele voltaria e pediria contas dessa administração. E estes servos seriam então recompensados por sua boa ou má administração. Sabe, na nossa vida é exatamente assim. Desde que Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, ele tensionava que Adão e Eva fossem bons administradores. Mas devido ao pecado, o homem muitas vezes passa a agir como se fosse dono, como se fosse sua propriedade e fazer o que quer. Foi assim que a maldade cresceu de tal modo, com tanta violência, que Deus, vendo que os homens não estavam procedendo bem, decidiu então julgar a terra com um dilúvio, conservando assim apenas uma família com vida. Mas essa atitude arrogante, de sentimento de posse, ainda permaneceu, e o homem decidiu fazer uma torre, cujas alturas chegariam até o céu, revelando assim o orgulho de se rebelar contra o seu Criador, que determinou como seriam as coisas, desobedecendo a ordem de se espalhar, povoar a terra. Tudo isso por pensar que a terra era sua, sentimento de posse e não de administração. Quando sentimos que estamos em posse de algo, às vezes ficamos à vontade para fazer o que quisermos com aquilo que temos. Mas isso é um grande erro, porque de tudo Deus nos pedirá contas, não somente de cada ato nosso, mas também de cada palavra frívola dita que saíram dos nossos lábios. Quando sentimos que estamos em posse de algo, às vezes ficamos à vontade para fazermos o que quisermos com aquilo que temos. Mas isso é um grande erro, porque realmente de tudo Deus nos pedirá conta, como eu falei. Então, como a mulher, quando a mulher desenvolve esse sentimento de posse em relação ao seu marido, ela pode começar a sentir ciúmes até do vento. A ordem de prioridades em seu coração começou a ficar desorganizada e por isso ela vai então começar a sofrer as consequências de invadir os limites seguros de uma boa mordomia e passar então a ser de uma boa mordomia e passar então a ser uma ditadora. Mulheres que geralmente demonstram uma atitude arrogante, são mandonas, arrogantes de serem então possuidoras de algo, elas então são mandonas, os seus maridos são rixosas. Na hora da comunicação, é porque esse sentimento de posse então já dominou seu coração. E onde o sentimento de posse abunda, ali há toda sorte de maldade, de impurezas, de gritaria, de carnalidade. Porém, quando as mulheres entendem que os maridos são um presente de Deus para elas e que a elas foi dado então esse privilégio de passar alguns anos com este homem, mas que a ela se pedirá contas de como foi sua conduta como esposa, se ela foi submissa ao seu marido, como ao próprio Cristo, não como um fim em si mesmo. A forma como ela se conduz no seu casamento certamente mudará. Suas atitudes mudarão, porque a ordem de prioridade em seu coração começou a ser reorganizada. O sentimento de posse, se o sentimento de posse possuir o marido, ele vai começar então a maltratar a sua esposa, pois ele pensa, como ela é propriedade minha,
faço dela o que eu bem quero, como bem quero e na hora que quero. E fazendo assim, ele começa então a ter ciúmes também do vento e quer controlar cada passo da sua esposa. E fazendo assim, cada vez mais ele desonra a Deus e a sua esposa. Porém, quando ele entende que a esposa é um presente de Deus que foi dado para ele, a fim de que ele a amasse e cuidasse dela como um precioso bem dado pelo próprio Deus, a forma como ele se porta no relacionamento vai mudar tudo. Ele sabe que tem que apresentar a sua noiva, a sua esposa, ainda mais santa na volta do Senhor Jesus Cristo. Então mudará tudo. Mudará a sua forma de ser com a sua esposa. Ele vai trabalhar ativamente nesse propósito de então apresentá-la mais santa. De modo que sua liderança não será dominadora, mas sim uma liderança mais parecida com a de Cristo, como um servo que tem a quem prestar contas, como Cristo que recebeu as ovelhas do Pai, mas ele devolvia ao Pai. Era assim que ele desfrutava desse relacionamento com o Pai. Descrito lá no Evangelho de João, o esposo que tem a consciência de mordomo, e não de quem possui algo, terá muito cuidado na condução do seu lar. Em todos os detalhes, ele procurará ser santo e apresentar sua esposa ainda mais santa, de maneira que ele não ficará à vontade demais na intimidade com a esposa e pedirá a ela qualquer coisa na hora do sexo, com a desculpa de que você é minha mulher e me deve isto. Mas sim, você é um presente que Deus me deu para administrar com cuidado, com zelo, com santificação. Simplesmente muda a nossa perspectiva quando passamos de possuidores a bons mordomos. Quando nos sentimos em posse de algo, se torna muito perigoso. A ganância, o orgulho, a insensatez podem dominar o nosso coração e podemos nos entregar com avidez a todo tipo de pecado, a todo tipo de obra da carne. Mas quando tomamos a consciência de bons mordomos, passamos então a andar no Espírito, porque queremos ter uma consciência limpa cada dia e nos preparar para o grande dia, onde nossas obras serão então julgadas lá no Bema. Os servos do Senhor sabiam que o sentimento de posse é destrutivo. O próprio Cristo ilustra nessa parábola que o sentimento de posse fez com que um servo decidisse fazer o que ele bem queria com o talento que lhe foi dado, lhe foi confiado para administrar. Ele simplesmente decidiu enterrar, porque supôs que o seu senhor era tal qual ele era. Quando deixamos que o sentimento de posse nos domine, nós passamos então a maltratar aquilo que está debaixo do nosso poder. Dessa forma, a mulher pode tornar-se escrava dos prazeres, dos nossos prazeres. A mulher, no caso o homem, pode tornar ela escrava dos seus prazeres. Igualmente, o esposo também pode tornar-se da mulher um boneco de marionete nas suas mãos. O chefe passa então a maltratar seu empregado, assim como os senhores faziam então com seus servos. Os pastores começam então a querer também subjugar, dominar suas ovelhas. Os pais começam a maltratar os filhos e por aí segue todo tipo de atrocidade vil. Não haverá limites para a maldade. Mas quando o sentimento verdadeiro de que somos mordomos evoca no nosso coração, passamos então a ser humildes, porque somos lembrados diariamente que um dia prestaremos contas ao nosso Senhor de como foi a nossa administração, que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos confiou para gerir, para administrar no tempo que tivemos aqui nessa terra. Pedro sabia tanto disso que ao escrever sua primeira carta, sua primeira epístola, no capítulo 5, ele não esquece de dirigir a palavra aos pastores, que assim como ele tinham então essa tentação de grandeza, esse sentimento de posse, ele diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores, a palavra-chave que eu queria buscar nesse texto. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos. A diferença entre dominador e ser exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Percebe o paralelo entre o que Pedro está falando e a parábola que Jesus usou? Ele nos deu algo, ele continua dando algo para a gente administrar, ele vai pedir contas e ele vai nos recompensar pela nossa boa administração. É a mesma parábola, ele está dizendo a mesma coisa aqui.
porque ele sabia que o sentimento de posse pode ser algo destrutivo. Quando fazemos algo sem essa consciência de que algo não pertence a nós, mas nos foi dado para administrar por um tempo, podemos fazer coisas terríveis. Não confie em você mesmo. Alguém até disse, quer conhecer alguém? Dê a ele poder. Nosso coração é terrivelmente pecador e não haverá limites para a sua e para a minha maldade. É por isso que precisamos todos os dias lembrar ao nosso coração, a nossa consciência de que nada nos pertence e de que fomos então chamados para sermos mordomos e bons mordomos. Ao invés de agirmos como dominadores, sejamos então exemplo, o marido seja exemplo para a esposa insubmissa de uma liderança serva e assim ganha pelo seu proceder e não abandoná-la, mas de modo paciente e ganhando então seu coração para Cristo, se ela for uma descrente, ou se for uma crente, ganhando ela da rebeldia para a obediência. A mulher igualmente pode, com essa consciência de que seu marido, ela e tudo que temos, tudo e todos pertencem a Cristo e que todo sofrimento será recompensado, ela pode então se entregar e entregar a sua causa a Deus, que julga retamente todas as coisas, e fazer o bem ao seu marido, se ela tiver essa consciência de mordoma e não de possuidora de algo. Assim como os maridos tratariam com menos amargura suas esposas com mais amor, com mais sabedoria, se tivessem então essa consciência de que ela não é propriedade sua, mas pertence a Deus, porque ele sabe que ele também pertence ao Senhor e vai prestar contas de tudo que o Senhor deu a ele para administrar. Igualmente os pais, com essa consciência de bons mordomos, tratariam melhor seus filhos, ainda que os irmãos da igreja, a família, não estejam então vendo a forma errada como vocês se portam com seus filhos em casa, ameaçando de forma injuriosa. Ele tem a consciência de que Deus tudo sabe, Deus tudo vê. E pensando assim, ele vai querer então ser bons pais, sabendo que os filhos são dados por um tempo, a fim de que os pais os apresentem a Deus e assim recebam a recompensa por sua boa administração. Então a consciência de mordomo, ao invés de possuidor de algo, muda a forma como nos conduzimos nos relacionamentos. Essa seria então a verdade central da nossa live de hoje. Tira de nós a tirania e nos faz sermos pais mais servos, como pais, maridos, esposos mais servos, mais humanos, porque sabemos que um dia Deus nos pedirá conta de tudo que Ele nos deu para administrar. A consciência de mordomo transforma a nossa forma como administramos tudo, absolutamente tudo. Quando a ordem de prioridades é estabelecida em nosso coração, nos conduzimos com mais sabedoria em tudo que fizermos, na forma como fazemos também. Tudo muda. Pessoas que se acham possuidoras de algo, se acham possuidoras de uma casa que nem chegaram a pagar, de um carro que ainda está sendo financiado, ou até mesmo que já estão pagos, mas que não tem essa consciência de que Deus lhe deu aquilo para um propósito, para ser bem administrado, porque Ele vai nos pedir conta, e geralmente se portam de forma arrogante. Pessoas que acham que possuem algo, geralmente são arrogantes na forma como tratam o outro. Ao invés de ajuntarem tesouros no céu, sendo bondosos, repartindo com os outros, são arrogantes e dessa forma revelam então seu coração pecaminoso, revelam seu caráter maldoso. E Deus lá do céu está arquivando em seus livros, que em breve serão abertos e nós prestaremos contas a Ele da forma como nós administramos tudo que nos foi dado por Ele. Então veja como o sentimento de posse ele é destrutivo. Ele nos deixa altivos ao invés de humildes, nos faz então sermos maldosos ao invés de bondosos, nos faz reter ao invés de dar. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam então arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Quando sabemos que foi Deus quem nos deu algo para nós administrarmos, não vamos então ficar orgulhosos demais, mas sim procurar repartir com o nosso irmão, que tem passado então por necessidades. Nada poderia deixar um mordomo
mais feliz do que repartir com quem não tem. E dessa forma ele fará com que seus tesouros possam então se multiplicar, em especial seu tesouro no céu. Deus está atento à forma como nós nos conduzimos com as coisas que Ele nos dá. Eu sei de uma coisa, que a riqueza de muitos será para revelar nossa malignidade. Será testemunha contra nós o resto da nossa vida de como fomos infiéis a Deus na forma como administramos o que nos foi dado por Ele para administrar. A riqueza de muitos só servirá para aumentar o juízo sobre a vida de muitas pessoas. O que se requer dos dispenseiros, dos encarregados, é que sejam então fiéis. 1 Coríntios 4, 2. A vontade de Deus para nós, seus servos, é que sejamos bons mordomos, que pegamos essas riquezas então materiais que Ele nos deu aqui na terra, peguemos esses relacionamentos que Ele nos deu e glorifique a Deus, e pegue essas riquezas, então façam riquezas terrenas, transformem então em celestiais. Isso é possível se formos bons mordomos, isso é, fiel no pouco que Ele já nos tem dado. Sermos bons mordomos, repartimos com os que não têm, ao invés de sermos dominadores e ficarmos então com esse sentimento de posse, de que aquilo é algo nosso, de que aquilo está sobre o nosso poder. Então Deus vai então nos dar galardões futuros no céu se nós administrarmos bem as riquezas que Ele nos deu aqui na terra. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus está sempre testando como será nossa administração, se seremos fiéis a Ele ou não. Conta-se que uma mulher trabalhava numa empresa e tinha uma conduta exemplar. Nunca se ouviu falar de desvio financeiro. Ela era exemplar em todo o seu proceder. Chegava no horário, fazia seu trabalho, não ficava enrolando como os outros faziam, não falava mal do seu chefe. Então, certo dia, ela foi chamada na sala do seu chefe, o qual pessoalmente lhe deu uma missão. Ela teria que simplesmente ligar para alguém que o chefe então pediu e mentir a respeito de algo na empresa. Se ela assim o fizesse, ela então subiria de cargo, seu salário triplicaria. Uma proposta tentadora para alguém que desejava aumentar o seu salário de forma justa, como todos os empregados, mas se ela então recusasse essa oferta, poderia então procurar outro emprego. Aquela mulher levou aquele caso então para casa, foi então pensar, e aquela mulher ela era cristã, era por isso que seu comportamento era então exemplar. Ela justamente não roubava do seu senhor, nem na forma como administrava o tempo na empresa, ela não ficava brincando, sim, trabalhando. Era seu exemplar em todo o seu proceder. E ela fazia isso porque ela temia o Senhor, ela lembrava que ela trabalhava primeiramente para Deus. Então ela orou e no outro dia ela então se dirigiu à sala do seu chefe e pediu a ele perdão, dizendo assim, que não poderia então fazer aquilo que o chefe pediu. Porque ela então temia ao Senhor e jamais queria desonrar seu nome. Estava disposta então a entregar a sua carta de demissão. O chefe olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e contou a verdade. Faz tempo que observo seu comportamento, de sempre ser fiel a esse Deus que você diz servir. E acho que Ele deve ser poderoso mesmo para fazer você recusar uma oferta dessa. Você preferiu perder seu emprego a não triplicar seu salário de forma desonesta. Essa história me faz lembrar muito os amigos de Daniel, como também o próprio Daniel. Quero lhe dizer que... O chefe continua, né? Quero lhe dizer que isso tudo que você passou foi um teste. E eu estava lhe testando para saber se você é gananciosa mesmo. Porque o cargo que tem é para pessoas como você, que não tem ganância para crescer de forma desonesta. E é fiel a esse Deus que você diz servir. Se você é fiel a esse Deus, você então também vai ser fiel a mim. Na vida é exatamente assim. Deus testa o nosso coração para saber se vamos ser fiéis a Ele mesmo ou não. Mas o sentimento de posse pode nos levar à ganância. Porém, o sentimento de mordomo coloca em nossa consciência de que vamos prestar contas a Deus e que não vamos então viver do jeito que a gente quer. Antes vamos ser fiéis a esse Deus, porque nós vamos então prestar contas a Ele um dia. E que sejamos achados então fiéis, não roubando ao Senhor. A consciência de mordomo nos ajudará a não sermos gananciosos para crescermos de formas injustas,
mas trabalhar com afinco, sendo fiel no pouco que Deus nos tem dado. E se Ele então nos der mais para administrar, continuaremos com esse mesmo padrão de fidelidade, porque o que se requer dos dispenseiros é que seja então encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Se você for fiel enquanto solteira, o Senhor pode, não sendo então preguiçosa, mas cuidando da sua casa. Se você morar com sua mãe, Ele pode então, sem se escorar nela, né? Deus pode então dar a você a sua própria casa para você administrar. Eu sempre penso dessa forma, eu moro sozinha, mas trabalho como se tivesse um marido dentro de casa. Não me dou ao luxo de descansar em horários que não devo. Louvo ao Senhor porque o Senhor formou essa consciência em mim quando na minha adolescência eu trabalhava em casas de famílias. Outro dia eu estava me lembrando e até acabei chorando, lembrando que na minha adolescência, enquanto muitos adolescentes têm a comida dada pelo próprio pai, tem não somente comida, mas roupa e todos os privilégios e regalias, na minha adolescência eu tinha que trabalhar para ter pelo menos o que comer. Foi assim que eu aprendi a trabalhar cedo e não me envergonho, para mim foi um privilégio entender que a vida não é fácil e se quisermos comer, temos que trabalhar. Depois de me converter, a consciência de que meu serviço um dia será revelado no Bema, minhas obras serão julgadas, tem me dado a consciência de que meu tempo não pertence a mim, minhas roupas, meus relacionamentos, mas tudo vem dele, é sustentado por ele e é para a glória dele. Sendo que eu vou prestar contas a ele, então eu vou ser fiel nas mínimas coisas e nas coisas grandes. Mesmo que ninguém esteja vendo, mas o Senhor está vendo e eu vou prestar contas a Ele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele está aqui, em cada parte da casa me observando, Ele está comigo em tudo que eu estou fazendo. Então, tendo essa consciência, me faz então ser fiel nos mínimos detalhes. Toda a nossa perspectiva muda quando, ao invés de sermos dominadores e dominados pelo sentimento de posse, passarmos então a dominar nos nossos relacionamentos, sermos controladoras de tudo e todos, mas deixarmos sermos lembradas diariamente que somos mordomas, absolutamente muda tudo. Muda a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, não cobrando dela, não sendo exigentes demais, como se elas nos devessem algo, mas que Deus permitiu tudo e permite todas as coisas para um bem muito maior, nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós não detemos o controle das coisas, mas Deus detém o controle de tudo e de todos. E Ele, por livre graça e misericórdia, nos deu algumas coisas para administrar, a fim de mostrar o nosso caráter. Nossas obras se serão feno e palha ou ouro e prata. Então, sempre que você tiver vontade de se engrandecer por estar em posse de algo, você sempre deve lembrar que Deus está usando isso para revelar seu caráter. O que é que ele será? Será que ele se revelará mal ou bom? Será que essa porção de riqueza a mais que você tem não vai revelar seu egoísmo, seu amor ao materialismo? Às vezes, quando estamos para sermos promovidos no emprego e a proposta de salário então vai aumentar, nosso coração é testado da seguinte forma: o que você pensa, o que é que você vai fazer quando então o seu salário aumentar? As primeiras coisas que vierem à sua mente vai mostrar se você é um crente espiritual ou um crente carnal. Se na sua mente vier o pensamento de aumentar isso, comprar aquilo, mas em nenhum momento você pensar em que pode abençoar mais o missionário, aumentar a oferta dele, ajudar os irmãos necessitados da igreja, isso revelará muito do seu egoísmo, do seu coração, do seu caráter, se você ama a Cristo ou não. Eu ouvi a história recentemente, uma missionária me contou que o filho dela, ela estava contando para uma outra pessoa e eu ouvi, na verdade. Estávamos na conversa, mas a conversa não era direcionada necessariamente a mim. E ela então contando que o filho dela ganhou um emprego, ele está procurando progredir nesse emprego, já tem crescido bastante. E o desejo dele é então sustentar 10 missionários de forma integral. E ele começou então sendo fiel com uma família, ele sustenta uma família de missionários integralmente. Então ele vai visitar essa família missionária no campo, eles então têm esse tipo de contato e o alvo dele então é sustentar 10 famílias. Imagine só que propósito nobre.
E cada vez mais ele então tem crescido, Deus então tem abençoado ele. Certamente, quando somos fiel no pouco, Deus então nos coloca sobre o muito. Mas quando estamos com algo como se fosse um sentimento de posse, de que isso é meu, eu faço o que eu bem quero, é então que começa a nossa ruína. Tudo que nos é dado é com esse propósito de mostrar o nosso caráter. Então lembre-se que a quem muito é dado, muito se é cobrado. Se a você foi dado um esposo, filhos e muitos bens para administrar, a você então será cobrada, porque a ti foi dado muito. Pense nisso. Antes até de pedir algo, lembre que aqueles servos foi dado conforme a capacidade que cada um tinha. A um foi dado 5, a outro 2 e a outro 1. Cada um foi dado uma quantidade conforme a capacidade. Deus está sempre testando o nosso caráter com aquilo que Ele nos dá para administrar. Nós podemos revelar ainda mais nossa espiritualidade ou nossa carnalidade com o que possuímos. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versos do 11 a 12. O julgamento de Deus deve ser lembrado por nós diariamente, a fim de todos os dias decidirmos administrar bem o que temos, tendo em mente que não somos possuidores de nada, mas nos foi dado algo para administrar e com um propósito, sabendo que iremos então um dia prestar conta. Devemos sim fazer das riquezas terrenas multiplicar então as celestiais. Tudo que temos e somos, então, é para a glória dele. Nossos relacionamentos também devem, então, manifestar a glória de Deus. Se Deus, então, te deu uma casa grande, que tal pensar em ajudar alguém que não tem nenhum teto para morar? Claro que fazendo isso em comum acordo com o seu cônjuge, tendo sabedoria na escolha, na tomada de decisões, levando vários fatores em conta. Se Deus te der uma casa grande, será que Ele não quer que você então faça um quarto de hóspedes? E sempre que um missionário vier visitar a sua igreja, o pastor já sabe então que você pode contar com a sua ajuda. Você já tem em mente que Deus te deu uma casa grande para esse fim. Não para se amostrar, ficar se gabando com seus amigos, mas sim para servir o povo de Deus. E até, quem sabe, descrentes. O ser fiel de Deus, o bom mordomo, que tem a consciência de que nada lhe pertence, mas sim que ele administra algo, é criativo em multiplicar oportunidades de servir a Deus com o que lhe foi confiado, como aqueles administradores que entregaram o dobro do que lhe foi dado. Lembrando também que cada um de nós tem uma medida da fé, como eu falei, repartida pelo próprio Deus. Então, se Deus só te deu 2 talentos, não almeje ter 5, achando que vai dar conta de administrar. Deus nos concede somente o que vamos dar conta. O que devemos focar não é em ter mais, mas sim em ser fiel no pouco que Ele já nos deu e multiplicar por meio esse bem pouco que Deus nos deu. A gente então multiplica com esse propósito então de abençoar mais outras pessoas e dessa forma então glorificar o Senhor. Mas foca em ser fiel e criativo em multiplicar o que a ti foi dado dessa forma. Sabemos que se precisamos de sabedoria, podemos pedir a Deus. Tiago fala no capítulo 1 da sua epístola, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai lhe dar livremente. E Ele não lança em rosto, Ele não lança na nossa cara. Antes Ele nos dá com prazer. Ele nos deu então tudo que temos e ainda nos dá sabedoria para administrarmos. E ainda não lança em nosso rosto. Veja como Deus é nosso Deus bondoso. Então, como tudo vem dEle, é sustentado por Ele, é para a glória dEle, precisamos estar aos pés dEle, pedindo então que Ele nos ajude com muita sabedoria. Você pode dizer assim: Pai, já que me destes um marido a qual penso que não tenho sabedoria para administrar, servir da forma como tu queres, me concede discernimento de modo que eu seja uma boa mordoma e assim preste contas desse presente que tu me destes, meu amado esposo. Não me deixa, meu Deus, em nenhum momento me esquecer que meu marido não pertence a mim, mas me foi dado por ti como um presente santo. Me ajuda a encontrar esse propósito e te servir fielmente, sendo uma boa administradora do que me foi então confiado. Me ajuda a ser uma auxiliadora idônea, sendo bondosa, cordial e fiel ao meu marido,
sempre com essa consciência de que não somente meu marido, mas eu também pertenço a ti, e portanto preciso viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Não me deixe sentir ciúmes exagerados do meu marido, como se ele pertencesse a mim. Mas que se um dia eu sentir ciúmes, que seja da forma certa. Seja o ciúme bíblico, isto é, de vê-lo em perigo espiritual e orar intensamente a ti para que guardes a alma do meu esposo, aquele que me destes temporariamente, para amar, cuidar, revelar tua graça de forma palpável aqui, nessa vida. O Quarto de Guerra, né? Aquele filme muito interessante. Aquela esposa então ganhou o coração do seu marido debaixo da oração, porque ela entendeu que tudo pertence a Deus e não deixou de ser dominada pelo sentimento de posse. Esposos igualmente com essa consciência de que a mulher não pertence a ele, mas antes que vão prestar contas à sua liderança, se foi santo ou não, se refletiu a glória de Deus ou não, podem então pedir a Deus que não vejam as suas esposas unicamente como um objeto sexual, exigindo e pedindo formas e performances no pecado na hora do ato sexual, mas entendendo que ele deve apresentá-la ainda mais santa na volta de Cristo. Deve ser um líder servo, amando sua esposa, não tratando ela com amargura, mas sendo um exemplo de liderança que agrade a Deus. Pais igualmente com esse pensamento de que os filhos não são nossos, mas que nos foi dado com esse propósito. Tratem os filhos então de modo santo, não fazendo com eles o que bem querem, porque ninguém está vendo, pois Deus nos céus vê cada ação nossa e nossos filhos também. Eles sabem se nós os criamos debaixo da disciplina e admoestação do Senhor ou debaixo do nosso terror pessoal. Pais que criam os filhos debaixo do poder dominador e não como bons mordomos, geralmente colhem as consequências de ter os filhos tão logo eles crescem, eles vão para longe de casa e nunca mais voltam. Igualmente na administração dos bens, sejamos então generosos em dar, prontos a repartir, a fim de que ajuntemos um tesouro no céu, sempre com essa consciência de que Deus tem nos dado algo, não para desperdiçar, mas sim para abençoar. Se Ele tem nos dado algo, e ainda mais com abundância, não deve ser para desperdiçar, e sim para abençoar alguém, em especial os da família da fé, aos necessitados, os missionários, aos da família da fé da igreja, os missionários que estão servindo ao Senhor na linha de frente, se entregaram a vida para servir ao Senhor, devem então ter esse nosso cuidado especial. Abandonemos todos os dias o sentimento de posse e vamos substituí-lo por um sentimento de servo, de bons mordomos, e usemos tudo, todos os nossos dons e talentos, bem como esse mesmo pensamento, levemos então adiante nossos relacionamentos com mais humildade, não com orgulho que só nos afasta e constrói então muros, mas sim com humildade que nos liga uns aos outros. A soberba sempre precederá a ruína e a altivez de espírito a queda, mas Deus nos ama muito e Ele quer nos fazer então humildes. E se Ele nos deu algo, não foi para nos sermos possuidores e assim usarmos de tirania, mas sim sermos bons mordomos com essa consciência de que vamos prestar contas a Ele. Quanto mais os anos passam, mais eu fico consciente de que tudo pertence a Deus e de que é Ele que detém o controle de tudo, das pessoas que passam em nossa vida, do tempo que elas ficarão, das posses que chegarão em nossas mãos, e tudo isso só tem um único propósito: formar Cristo em nós, se nós nos deixarmos ser lapidados, ou de mostrar a corrupção do nosso coração, para aumentar então nossa condenação, ou para os descrentes, né? Ou então não recebemos galardão na presença do Senhor, quando então fomos chamados para prestarmos conta no bema. Naquele evento de Ananias e Safira, no início da igreja, onde eles venderam o campo, mas a consciência de que pertenciam a eles, esse sentimento pecaminoso os enganou. Eles então mentiram ao Espírito Santo, enganando a igreja. Se eles tivessem sido deixados ser controlados pelo Espírito Santo e terem feito uso do dinheiro de forma como o Espírito Santo os conduzisse, mas o pecado então os enganou. O sentimento de posse, de achar que poderiam fazer qualquer coisa e muito mais, enganar a Deus e parecer bem aos olhos dos irmãos, fingindo que deram tudo, foi então a sua ruína. Mas se eles se conduzissem como bons mordomos, poderiam então ter
ter pedido a direção clara do Espírito Santo sobre o que eles deveriam fazer com aquele valor, qual então seria o valor que o Espírito Santo queria que eles dessem para a comunidade, e não terem dado ouvidos à voz de Satanás para enganar a si mesmo e aos outros, e assim mentir ao Espírito Santo. E o que parecia oculto aos olhos dos homens tornou-se público até hoje. Já se passaram 2000 anos e muitas pessoas souberam e ainda saberão dessa história no futuro para lhes ensinar que não devemos mentir, mas sim administrar as coisas pedindo clara direção de Deus para as nossas vidas, porque somos mordomos e não possuidores de nada. O único que detém tudo e todos é o próprio Deus, porque dele é a terra e tudo lhe pertence. E veja como ele foi humilde. Possuindo tudo, ele ainda nos permite que administremos algo para ele. Então não sejamos como aquele servo mau e negligente e enterremos nossos dons, talentos, sufoquemos nossos relacionamentos dominando, mas sim façamos com que nossos bens possam então glorificar a Deus, como também nossos relacionamentos. Sejamos então humildes e sermos bons mordomos e não possuidores como que dominador, mas sermos um exemplo de nossos relacionamentos. Se somos mordomos, sabemos que vamos prestar contas a Deus. Sendo assim, sejamos então criativos e não egoístas na administração do que nos foi confiado. Há uma diferença muito grande em possuir e administrar algo. E a consciência de que somos mordomos nos dá então humildade. Se eu acho que tenho posse de algo, geralmente o orgulho então domina o meu coração. E depois que vem o orgulho, logo em seguida vem a queda, vem a ruína. Mas se eu entendo que aquilo me foi dado para administrar, eu não vou sair por aí desfilando, fazendo o que eu bem quero, porque eu sei que eu vou prestar contas a Deus. É que nem quem tem um carro de uma empresa, não pode fazer o que quiser com esse carro da empresa. Ele sabe que ele vai prestar contas. Se o carro é dele, ele sabe que é dele, então ele pode fazer, entre aspas, o que quiser. Mas você, como servo do Senhor, sabe que nada é propriamente seu. Tudo é dele, tudo vem dele, é sustentado por ele e é para a glória dele. Então você vai viver dessa forma, com essa consciência de que você é um bom mordomo, você é apenas um administrador, você não possui nada, nem marido, nem filhos, nem casa, nem nada, tudo pertence ao Senhor e Ele te deu por um espaço de tempo para então revelar seu caráter, a fim de que você possa então crescer e ser mais parecida com Cristo, ou não. E no Bema então você vai então prestar contas ao Senhor, se você então refletiu o caráter de Cristo ou não. Quando nos colocamos nessa condição de mordomos e não possuidores, a nossa vida muda, nossos relacionamentos melhoram muito, porque passamos da posição de dominadores para exemplos. Nada é mais cruel e mais terrível do que sentimentos, do que relacionamentos que têm essa conotação de dominador, esse tipo de arrogância. Sufoca, murcha o amor, mata. Não faz com que cresça, com que floresça, mas sim adoeça os relacionamentos. Realmente se torna muito difícil conviver com alguém que quer nos dominar, ao invés de se tornar exemplo. Para alguém então que não deve então controlar, mas esperar pacientemente em Deus para a transformação do outro, se colocando então à disposição para ajudar essa pessoa. Lembre-se que nossa má administração nos fará colher sérias consequências. Geralmente, pessoas que são dominadoras perdem filhos, perdem cônjuges, perdem tudo. Mas pessoas que têm essa consciência de bons mordomos são então humildes. O Senhor então nos conserva fiel. Me deu uma tonturazinha agora. Pensei que eu ia desmaiar. Deve ser cansaço. Agradeço orar por mim. Então, somos então fiéis, devemos então ser bons mordomos e não dominadores. Então estejamos prontas para mudarmos de pensamento, deixarmos de acharmos que possuímos algo e sim deixar essa prepotência, essa arrogância de lado, como se fôssemos donos de algo, e passarmos então a sermos humildes, estarmos nessa condição de mordomos, porque isso vai mudar nossos relacionamentos. Eles vão melhorar muito, consideravelmente. Tem um versículo lá em Provérbios 27 que chamou muito a minha atenção esse mês que passou. A tortura ainda está presente aqui.
Então, esse provérbio me chamou muita atenção. Ele dizia assim: cuida do estado das tuas ovelhas, porque isso não vai durar para sempre. Porque a riqueza não durará para sempre. Então, muitos maridos, eu fiquei pensando nesse paralelo, né? Pessoas que às vezes se acham muito ricos, mas não vão então atrás de saber como é que realmente está a condição do seu rebanho. Às vezes está morrendo, vai dar um bicho, vai então morrer, daqui a pouco ele não tem nada. Ele acha que tem muita riqueza, daqui a pouco ele não tem nada, porque ele não cuida de forma ativa do que pertence a ele. Então, muitos maridos fazem de tudo para conquistar a sua amada no namoro. Eu comecei então a fazer esse paralelo enquanto estava lendo esse provérbios e escrevendo esse estudo, né? E eu comecei a pensar, muitos maridos fazem de tudo para conquistar a sua amada no namoro. Mas após casar, o sentimento de posse amortece o desejo de conquistá-la todos os dias. E fazendo assim, o amor vai murchando. Cuidado, ao invés de pensar que ela já é sua, não farei mais nada, conquiste-a todo dia. Faça com que o amor dela seja maior do que o que ela tinha, o que ela possuía no dia em que ela se casou com você. Na verdade, aumente consideravelmente, fazendo então multiplicar. Seria a mesma ideia do que o servo do Senhor não entregou algo para administrar o seu servo. O Senhor entregou algo ao seu servo e ele queria então que isso multiplicasse. Então faça com que esse amor cresça, não que ele acabe à medida que os anos passem, mas seja sábio em fazer com que esse amor cresça, se multiplique, com que ele dobre. Muitos casamentos têm acabado por causa desse sentimento de posse, pois ele impede o cultivo diário. O que já achamos que é nosso, não temos por que reconquistar. Ela já é minha, para que reconquistar? Ele já é meu, para que reconquistar? Mas a vida a dois não é assim. O amor é algo que pode crescer, avolumar, tomar forma em proporções muito maiores. A oração de Paulo era para que seus leitores crescessem na compreensão do amor de Deus por nós, a fim de que nós então crescêssemos em amor por Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais poderemos amá-lo melhor. No relacionamento a dois, deve ser assim. Quanto mais se tornam íntimos, mais amantes, mais amorosos. Não sei se vocês já ouviram já assistiram algum filme, né, em que o homem é casado com uma esposa que tem Alzheimer. Então, a memória dela basicamente vai se perdendo. Então, ela só lembra o que aconteceu naquele dia. Então, todos os dias ele tem então que reconquistá-la. Sabe, nossos relacionamentos com nossos pecados, realmente temos amnésia. Esquecemos o que foi feito. Eu nem lembro o que foi que você fez tanto no passado. É tanto com relação aos feitos do Senhor, a gente tem que trazer a memória novamente. Os pais teriam que ensinar os seus filhos e trazer à memória as coisas que o Senhor havia feito, justamente para despertar esse sentimento de gratidão. As festas religiosas em Israel tinham esse propósito de fazer com que o povo lembrasse que Deus tirou aquele povo do Egito, trouxe então com grande poder, com grande obra e conduziu eles pelo deserto e trouxe eles até a terra prometida, tirou da escravidão. Então Deus continua mostrando para nós o nosso amor, Ele continua fazendo isso. A cruz é esse marco. O Senhor sempre nos reconquistando, sempre indo atrás de nós. Amar não é uma tarefa fácil. Às vezes precisamos reconquistar a pessoa amada todos os dias. A história de Osés revela isso. Um homem que é traído por sua esposa, ela simplesmente o abandona, ele faz tudo por ela, dá o seu sobrenome para ela, tem filhos com ela, essa mulher simplesmente abandona ele e vai então ficar com outros homens. E ela está na sarjeta, ninguém quer mais nem saber dela, ela não vale R$1, mas ele então pega todo o dinheiro do seu bolso e vai lá e compra essa mulher. Essa história era para ilustrar o amor de Deus por seu povo. Igualmente, Deus quer que a gente ame dessa forma, não é fácil. Amar não é uma tarefa fácil. E amar essa vida a dois revela então esse amor íntimo. Precisamos então ainda mais que então seja revelado esse amor de forma íntima. Precisamos ainda mais da ajuda do Senhor para que nos capacite, a fim de que o sentimento de posse não nos domine, assim como o sentimento de administrador. Então eu vou reconquistar aquela pessoa todos os dias, mesmo que não é fácil. Essas reconquistas diárias. Sempre que eu penso em reconquistas, em alguém que ama intensamente, eu lembro muito da minha mãe espiritual. Não sei se ela sabe disso, né? Eu não comento isso muito com ela. Às vezes na live eu falo alguma coisa,
mas na frente dela eu não digo isso não. Não sei nem se ela escuta essas lives. Então, minha mãe espiritual, uma coisa que eu observo nela, esses 10 anos que eu convivo com ela, né? É alguém que sabe reconquistar. É alguém que não tem o sentimento de posse para maltratar o outro, fulano já é minha, mas é alguém que sempre dá um passo atrás e recua e toma a atitude de serva. Ela diz, ninguém me pertence, nada é meu, tudo é do Senhor. Então ela dá um passo atrás e toma a atitude de serva para reconquistar aquela pessoa. E faz isso com muito estilo e muita classe. Reconheço que, pela minha própria história de vida, eu perdi meu pai cedo, minha mãe minha mãe biológica não nos criou apegados, então tenho muita dificuldade de me apegar. Apesar de às vezes no início eu parecer mais envolvida, mas eu tenho muita dificuldade de me apegar. E minha mãe percebeu isso ao longo de me observar, de conviver comigo, né? Mas é alguém que sempre reconquista e faz isso com grande estilo, porque ela não é alguém que é dominadora. Ela não tem esse sentimento de posse muito forte. Ela simplesmente é uma serva, ela sempre fala isso. E ela vive isso, eu gosto muito de observar isso nela. E é alguém que eu lembro muito sobre essa questão de reconquistar. Eu peço a Deus que um dia Ele possa então me fazer viver isso com uma outra, discipulando uma outra moça, como ela fez comigo. Tipo o Amor Vem Devagar, vocês lembram, né? A história, quem já assistiu Amor Vem Devagar, a mãe madrasta da Missy, né? Ela então conquistou o amor da Missy, e a Missy então teve a oportunidade no futuro de fazer isso com uma outra pessoa. Então é isso, que Deus nos ajude, que o sentimento de posse não nos domine, e assim passamos então a maltratar as pessoas nos nossos relacionamentos, a se orgulhar do que temos e a ficar sobrepujando por aí de forma arrogante, mas sim sermos bons mordomos e administrarmos o que Deus tem nos dado. E quanto ao sentimento de posse, deixamos de lado, vamos administrar bem, entendendo que vamos prestar contas ao Senhor. Por fim, eu só queria lembrar de uma história no Antigo Testamento, que seria para ilustrar o que eu queria dizer hoje aqui, sobre essa questão de reconquistar, sobre essa questão de administrar e não ter sentimento de posse. Na história de Israel, não sei se vocês lembram, mas o Senhor, que tinha então o seu servo, o servo deveria servir 6 anos e no 7º ano ele deveria sair fogo, livre. O Senhor deveria libertar esse escravo. Mas o escravo poderia ficar com seu senhor. Se ele decidisse então fazer isso, era então algo que devia ser pregado na sua orelha, na sua vela, deveria ser marcado que aquele servo pertenceria àquele senhor para sempre. Então observe só, aquele senhor disse que o servo poderia sair livremente, mas ele foi um senhor tão bom, tão bondoso, tão amoroso, que o servo disse, não, eu amo meu senhor, ele é tão bom para mim, eu quero continuar com ele. E ele então decide por livre e espontânea vontade ficar com seu senhor. É isso que eu quero dizer por boa administração nos relacionamentos. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que em vez de você obrigar as pessoas a ficarem ao seu lado, você dá motivos para ela ficar. Então, em vez de a gente obrigar as pessoas a estarem conosco, porque o sentimento de posse faz isso, eu tenho um poder para fazer com que você fique. Você é minha mulher, mas sim reconquistá-la todos os dias, de maneira que, meu amor, eu não tenho para onde ir, não, homem. Eu quero você. É com você que eu quero estar todos os dias da minha vida, meu amor. Enquanto eu viver aqui, é com você que eu quero estar. E se hoje você me pedisse em casamento, eu casaria com você novamente. Não aquele senso de, Deus me livre, se eu pudesse fazer outra escolha, com você eu não me casaria nunca. Mas eu estou casada, eu vou continuar. Então, cada dia é um fardo, ao invés de ser um prazer. Faça com que seja deleitoso as pessoas estarem à sua volta. Não obrigue ninguém a estar ao seu lado, mas dê motivos para essa pessoa ficar como esse servo. Isso é uma boa administração nos relacionamentos. Sobre as posses, seja generoso em dar e pronto então a repartir. Sobre essa questão de não ser dominador e sim exemplo, é a mesma coisa que esse senhor fez. Ao invés de ele obrigar o seu servo a ficar, ele deu motivos, ele então tornou-se então um exemplo. É isso que o Senhor faz conosco também. Ele não nos obriga a estar com ele, ele nos dá motivos. Imitemos então o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que sejamos então bons mordomos, não sejamos dominadores de relacionamento nenhum.
Que ninguém fique ao meu lado obrigada. Eu não quero isso. Nunca quis e nem quero. Eu quero então dar motivos para que você fique. Que Deus então nos abençoe. Que um dia, se você não é casada ainda, que seu amado te dê motivos para ficar. E você também, como esposa, dê motivos ao seu amado para que ele deseje todos os dias estar ao seu lado e não fique por obrigação. Que Deus nos abençoe. Era esse então o ensino que eu gostaria de deixar. Esse ensino já tem martelado no meu coração há um bom tempo. Acho que cerca de 2 anos. Mas essa então foi a oportunidade de escrever. Acho que eu devo ter escrito alguma coisa no passado sobre esse assunto. Não sei se tem alguma coisa no meu livro, não lembro exatamente, mas esse é um assunto que eu sempre penso. Que Deus nos abençoe. Nas próximas semanas, vamos então ver todas as emoções destrutivas. Uma delas já está pronta, expectativas. Muito incrível que Deus vem nos ensinar. Eu fui muito impactada quando estive pensando nesse assunto. Expectativas podem matar. Emoções destrutivas. A de hoje foi sentimento de posse. Abandone esse sentimento de posse e seja então uma boa administradora.